Fala, Marcelo, como vai? Antes de começarmos a nossa conversa, queria te agradecer muito por participar dessa entrevista com o Leme hoje. Olá, gente. Obrigado pelo convite do Leme. É sempre muito importante e muito gratificante fazer parte da produção do Leme, que é um laboratório importante aqui na comunicação, e sempre que vocês precisarem, estarei aí. Bom, em fevereiro desse ano, você defendeu o mestrado aqui na UERJ. Inclusive, parabéns por isso, uma grande conquista. Obrigado. E como tema da sua dissertação, cujo título é Amarelinha de Quem? Narrativas midiáticas para o dessequestro da camisa da Seleção Brasileira de Futebol, você escolhe falar sobre a apropriação de itens nacionais pela extrema-direita bolsonarista. Marcelo, como acha que essa questão afetou a expressividade brasileira? Você acredita que algumas pessoas tenham perdido a ligação com esses artigos devido a esse sequestro? Sim. Ao longo da ascensão bolsonarista, desde as grandes manifestações ali pelo impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, 2015, 2016, essas manifestações cresceram e desde 2014, já naquela eleição do Aécio Neves, já houve, a partir da direita brasileira, uma cooptação, uma ligação mais forte com os símbolos nacionais, né? Nas passeatas, em campanhas eleitorais e, fundamentalmente, a camisa da seleção brasileira, que é um item que representa muito para a nação, que é um item que ele representa o sucesso do Brasil, do futebol brasileiro perante, né, o mundo. E aí, a partir de 2015, 2016, esses movimentos cresceram, quando o Jair Bolsonaro, ele conseguiu se adentrar nessas manifestações e conseguir puxar o campo político para a extrema-direita. E os símbolos nacionais são uma parte importante, um símbolo importante para essa extrema-direita conseguir não só cooptação política e debater politicamente, mas para chegar à presidência. E aí, a partir de 2016, 2017, 2018, essa extrema-direita ela coopta os símbolos nacionais, né? A Simone Guedes vai dizer que é o segundo sequestro da camisa da seleção brasileira. O primeiro foi na última ditadura militar. E aí agora, com o segundo sequestro, né, em 2018, torcedores brasileiros já disseram, a partir da imprensa, enfim, nas ruas, nas redes sociais, já diziam que não iam usar a camisa da seleção brasileira porque não se sentiam confortáveis. E aí é um processo que vai se dar a partir da Copa do Mundo, a partir do futebol, que a gente vai ver umas mudanças a partir de 2022. Mas sim, em 2018 e em 2022 ainda tem esse processo de disputas pelos símbolos nacionais, pela camisa da seleção brasileira, pela bandeira do Brasil, e é uma coisa que ainda vai caminhar daqui a alguns anos. Felizmente, né? Bom, na sua dissertação você também fala sobre como a personalidade de alguns jogadores afetaram nessa questão da representatividade e com os itens também da identidade nacional. E para exemplificar essa questão, você usa o Neymar e o Richarlison. Marcelo, durante a Copa de 2022, como você acha que esses jogadores impactaram no uso de camisas da seleção? E o que essas duas figuras representavam no contexto político na época? O Neymar e o Richarlison, eu usei os dois a partir do que eu senti na minha pesquisa dos jornais O Globo e Folha de São Paulo, que a imprensa ela aproveitou as figuras dos dois jogadores para poder contrabalancear, né, e aí colocar os dois ali num embate indireto, porque eles dois diretamente não se engalfinharam nas redes sociais, na imprensa, dando entrevistas, não fizeram essa rivalidade diretamente entre eles, mas a imprensa ela usou os simbolismos de Richarlison e Neymar para colocar de um lado o Richarlison, representante do progressismo, né, de uma parte da esquerda, preocupado com questões ambientais, questões sociais, ele sempre se coloca nas redes sociais, ele sempre dá entrevista com preocupações dos direitos humanos, e do outro lado o Neymar, que foi assim, um eleitor declarado do Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e 2022. E pouca gente lembra que o Neymar também ali em 2014 também se ligou na campanha do Aécio Neves. Então a imprensa, o Jornal o Globo e Folha de São Paulo usaram os dois jogadores para poder representar o progressismo de um lado e a extrema-direita do outro. E usaram, ao longo das partidas, ao longo da Copa do Mundo de 2022, essas duas figuras para poder manter viva essa ideia de disputa dos dois campos políticos a partir do futebol, a partir das camisas, dos símbolos nacionais. O Richarlison, ele ganha ali num primeiro momento, pelo gol que ele faz lá na estreia, o golaço que ele faz de voleio,
ele ganha certa notoriedade, certo protagonismo, e aí a imprensa, o jornal o Globo e a Folha de São Paulo já colocam ali que já havia sido feito, conquistado, né, um resgate da camisa da seleção, porque os brasileiros começam a ficar efusivos com os jogos, com as vitórias, e o Neymar ali, de certa forma, ele vai sendo escanteado, porque ele vai ser ligado à extrema-direita, ele vai ficar com esse estigma que ele mesmo assim, criou, que se colocou, para ver o Neymar ali algo como não representa mais esse Brasil que a gente quer. Tem até uma tirinha muito importante, que eu acho que representa bem, os meninos, crianças, brincando de figurinhas, né, do álbum da Copa, e aí um deles tira o Richarlison e o outro tira o Neymar. Para representar o Richarlison, o garoto triste, feliz, bem efusivo, assim, tirei o Richarlison, alegre por ter tirado o Richarlison na figurinha. E o outro, triste porque tirou o Neymar, assim. O grande ídolo dele naquele momento seria o Richarlison. Todo mundo queria falar do Richarlison. Então, os dois jogadores são criados ali com visões opostas politicamente para construir essa narrativa ao longo da Copa, né? De um lado, o progressismo e do outro lado, a extrema-direita, bem representado por Neymar e Richarlison. Né? Porque, querendo ou não, o Neymar acaba sendo uma figura meio emblemática. Em algumas Copas ele é exaltado, em outras ele é chamado de Caicai, enfim. Em 2014, que inclusive eu trabalhei na minha monografia, quando eu trabalhei, eu usei o 7-1 como uma parte de pesquisa, também usando jornais e imprensa. O Neymar, quando ele se machuca, há um grande apelo, né, por trás, que aquela lesão que ele sofre nas costas, a pancada que ele sofre nas costas, foi visto ali, de certo momento, como uma pancada nas costas do Brasil, né? Sim. E tem aquela grande comoção, né? O grande jogador do Brasil, a primeira Copa dele ali, e aí os brasileiros caem numa certa comoção em relação ao Neymar, perdendo seu grande jogador. Em 2018 ele já chega machucado ali, tem aquela lesão antes da Copa, já envolvido nessa questão de política e tudo mais, mas ainda assim não é igual como chega a 2022. 2022 ele vai perdendo certo protagonismo por essas questões que envolvem diversas frentes da própria vida do Neymar, enfim, que ele se coloca. Então, o Neymar ele é um personagem muito, por ter toda a representatividade midiática, ele é bem usado pela imprensa, e é muito importante que a gente tenha essa visão para entender, estudar o próprio jornalismo a partir do Neymar, que também é um grande objeto de estudo. Sim. Bom, assim, você acha que chegou a esse próximo questionamento, eu acho que você chegou a responder na sua primeira pergunta. Mas seria falando das divergências políticas no Brasil. Tipo, as divergências políticas no Brasil não são novidades, essa questão da esquerda e da direita. Só que, assim, eu queria saber, na sua opinião, eu acho que foi aquela questão que você falou do Bolsonaro conseguir se infiltrar melhor nas manifestações populares da extrema-direita. Mas você acha que tem mais alguma razão para o Bolsonaro ter conquistado a camisa brasileira de forma, assim, conquistado entre aspas, né? De forma tão efetiva, assim, porque, por exemplo, você citou até o Aécio Neves, durante a campanha dele, tinha essa questão da camisa do Brasil, mas eu não me recordo de ser uma coisa assim tão impactante quanto é agora, e quanto foi em 2018. Então, sim. A gente tem que entender a partir da ideia de nacionalismo. Assim, ir para um campo político como a direita e a extrema-direita, o nacionalismo ele é muito caro para essa representatividade deles. E o que representa a nação? São as bandeiras, os símbolos nacionais, né, tudo aquilo que envolve a construção de nação. E quando se envolve a construção de nação, uma coisa que eu digo bastante quando você pensa uma nação ideal, de outro lado você desconsidera aquilo que não é ideal, você não quer considerar aquilo para o seu país. E aí quando tem essa construção de nação a partir de símbolos nacionais, o verde e amarelo, o hino também, inclusive, tem uma representatividade para um outro lado da população que ela não vai se sentir confortável em se ligar. E aí o bolsonarismo conseguiu usar isso muito bem porque não teve nenhum tipo de resistência, por exemplo, da esquerda brasileira, para esses embates não permitirem que a extrema-direita conseguisse tão facilmente cooptar, né, sequestrar esses símbolos nacionais. E esse nacionalismo ele é muito caro porque é uma ideia de nação. Qual é a nação ideal do bolsonarismo? Eu trato no segundo capítulo os corpos que não são aceitos, que não são bem-vindos numa nação bolsonarista, que ela representa ali uma certa elite brasileira, uma elite branca, heterossexual, masculinizada, toda essa representatividade
dentro do bolsonarismo. Então, tudo que foge disso, a população negra, favelada, né, LGBTQIAPN+, mulheres, enfim, tudo que vem desse lado não está dentro da nação ideal. Então, quando a gente pensa essa nação, é essa nação que deveria, que o bolsonarismo gostaria de construir. Né, uma nação ideal contra aquela que não me representa. Então, esse nacionalismo está dentro desse balaio de usar os símbolos nacionais. Isso a gente viu durante a última ditadura militar, a partir da década de 60. No meu trabalho eu também trago que os símbolos nacionais eles sempre foram construídos à parte da sua população, à parte do povo brasileiro. Então, ele sempre foi concentrado ali numa elite, né, no militarismo, enfim. Então, esse nacionalismo é pensado sempre desse jeito, dessa maneira. É uma disputa, eu acho que ela está sendo retomada agora, e é importante, porque quando a gente fala de nação, né, a nação brasileira ela é múltipla, diversa, né, então ela tem que atender ali de maneira democraticamente a todos. Então, o bolsonarismo ele teve muito sucesso a partir de 2015, 2016, 2017, 2018 na Copa do Mundo, e é uma coisa que agora está em debate, está em disputa. A gente viu isso em 2022 e vamos acompanhar como vai ser isso nos próximos anos. Bom, Marcelo, antes de chegarmos à última pergunta da nossa entrevista, tem um outro questionamento aqui que é mais da sua personalidade mesmo. Eu queria saber, assim, o que te motivou a escrever sobre esse tema? Tipo, essa questão da apropriação do símbolo nacional sempre te afligiu enquanto indivíduo e pesquisador? Assim, você sempre ficou meio preocupado com isso ao longo da sua vida? Uma coisa que acontece é que eu sou apaixonado por política, adoro política e futebol. Né? Então, foi uma coisa importante eu ter ligado os dois, eu consegui fazer uma boa ligação entre esses dois temas, porque quando a gente é pesquisador, a gente precisa estar pesquisando aquilo que a gente gosta, né? Para um trabalho ficar ali melhor na sua concepção, na sua produção, na sua pesquisa. E aí eu consegui vincular esses dois temas para poder tratar a questão da seleção brasileira, que eu sempre fui apaixonado também pela seleção brasileira, né? Copa do Mundo, minha primeira Copa como torcedor, que eu lembre de memória, assim, em 2002 o Brasil foi campeão mundial, né? Então achava que o Brasil ia ganhar dali para frente todas as Copas. Infelizmente não foi assim. Em 2006 foi meu primeiro choro por futebol, assim, desabei, o Brasil perdeu para a França, Zidane dando show. E aí foi uma coisa que sempre me construiu, o futebol, a seleção brasileira, a Copa do Mundo e a política, que desde pequeno eu sempre fui muito próximo e muito interessado nesse tipo de assunto. Então eu consegui fazer essa junção e deu um trabalho assim, de 170 e tantas páginas, né, passando pela política, passando pelo futebol, pela história do futebol, né, a ligação da extrema-direita com o esporte, discutindo política, ali, a parte teórica, né, o que é a esquerda, o que é a direita, né, o que representa a extrema-direita, formas de Estado, enfim, tudo isso para pensar uma nação democrática. Sim. Porque a pesquisa ela tem que participar, né, partir desse princípio de pensar o Brasil e pensar uma problemática. Não adianta você pensar a pesquisa, não adianta você pensar um trabalho que ele não esteja conectado com a realidade. Eu acho que essa conexão com a realidade, seja da academia, do jornalismo, né, das relações públicas, enfim, da comunicação, das outras áreas, ela tem que estar fundamentalmente conectada com a nossa realidade. Então, esse trabalho foi uma coisa que me deixou muito feliz e que ele não vai se esgotar aqui, porque ele está acontecendo. E nos próximos anos, assim, agora com a Madonna, principalmente, a gente viu como é que está essa disputa. O show da Madonna ele foi uma representante absurda. Eu falei aqui que tem uma certa sociedade ideal do bolsonarismo que estava ali que não estava ali representando no palco do show da Madonna. A Madonna ela trouxe essa galera LGBTQIAPN+, o samba, né, a população preta, pobre, favelada, no palco, com verde e amarelo, gente, isso não é à toa. Né? Então, ela uma mulher assim, famosíssima no mundo inteiro, talvez a maior de todos os tempos da música, e veio ao Brasil trazendo uma subjetividade no Brasil, politicamente, e ela não é à toa que ela construiu essa narrativa com samba no palco, com a Pablo Vittar, enfim, uma representante LGBT que é muito forte, e que são os corpos que o bolsonarismo rejeita. Então ela quer desvincular, a tentativa é essa, de desvincular essa camisa da seleção brasileira, os símbolos nacionais, da extrema-direita do bolsonarismo para devolvê-la ao povo, que é o verdadeiro dono
desses símbolos. Sim. Bom, então, você agora, nossa última pergunta justamente sobre isso da Madonna, que você falou, que no último sábado, dia 6 de maio, fez um show na praia de Copacabana para cerca de 1,6 milhões de pessoas. E, bom, durante o show ela vestiu a camisa do Brasil, a Pablo Vittar, drag, também vestiu a camisa do Brasil. E, bom, assim, tendo em vista o impacto que essas figuras provocam, né, na extrema-direita, eu queria saber, você meio que já falou, mas, tipo, você acredita que essa questão afasta os bolsonaristas, tipo, dessa apropriação dos itens da nacionalidade brasileira e, de certa forma, reafirma o espaço da comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil? Eu prefiro pensar pelo lado da afirmação LGBTQIAPN+, e dos povos minoritários que estavam ali presentes no palco. Eu acredito muito pouco que o bolsonarismo vai se afastar desse símbolo nacional de forma tão fácil. Uhum. É uma coisa que vai ser disputada ao longo dos próximos anos, né? A gente pode pensar o quanto que foi mediatizado o show da Madonna, 1,6 milhão de pessoas em Copacabana, é uma coisa muito grande, mas para a TV, né, a repercussão mundial que teve, né, nos jornais internacionais, ver essa galera com verde e amarelo de uma outra forma que não seja aquelas passeatas na própria Copacabana, é muito representativo e é muito importante para essa disputa continuar acontecendo e que a gente não desista de vez, que a esquerda brasileira, enfim, de modo geral, não desista de vez de um símbolo que representa a nação brasileira. Todos que estão nesse guarda-chuva do Brasil, eles têm que se sentir representados por esse símbolo, que principalmente em Copa do Mundo e futebol, quando isso volta à tona. E 2024 agora, com Copa América, 2025, 2026, enfim, a gente vai acompanhar como é que vai se dar essa disputa e vamos ver, né? Em 2022 já teve essa tentativa de retomada do trabalho. Sim. Eu uso isso no trabalho, falo isso no meu trabalho, que tem personalidades públicas como Anitta, Djonga, Ludmilla, e empresas, tanto Globo, Vivo, Nike, Adidas, vinculadas ao futebol de maneira geral, e os jornais, o Globo e Folha de São Paulo, tentando trazer de volta esse símbolo nacional, essa camisa do Brasil para o povo. Então, em 2022 a gente já viu isso. Em 2018 não teve essa representatividade, essa disputa nos jornais, principalmente, que eu analisei. Agora, em 2022 já teve esse movimento. E aí a próxima Copa, estou ansioso para saber como é que isso vai se dar, né? E juntar a questão da Madonna, que é um outro passo depois daquela Copa, vai ser importante para a gente ter uma boa fotografia de como vai ser essa disputa nos próximos anos. Bom, Marcelo, por hoje foi isso. Muito obrigada pela sua presença e valeu por trocar essa ideia, por falar desse tema tão importante para o Brasil. É um tema muito importante que a gente tem que continuar acompanhando. E que bom que o Leme está em cima disso. Uma coisa que ela não vai se encerrar por aqui, porque a extrema-direita não vai se encerrar sem bolsonarismo. Ela não vai se encerrar com o Bolsonaro fora da disputa política eleitoral, por ele estar inelegível. O bolsonarismo ele continua aí, ele continua ativo. Então essa disputa ela vai continuar acontecendo nos últimos anos e é importante que a gente acompanhe de perto como isso vai se dar. Eu vou estar aqui, o Leme vai estar aqui também, com a Lida que está ali nos assistindo. E pronto para próximos capítulos, próximas entrevistas, a gente ir atualizando como vai ser essa disputa, essas narrativas todas. É isso, gente. Obrigada e até a próxima.